Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar sequência aqui aos nossos estudos. Nós estamos falando sobre um assunto muito bacana que é a linguagem do poema e nós estamos trabalhando os poemas visuais. Nós já fizemos aí algumas atividades conhecendo um pouquinho do que é o poema visual e agora nós vamos dar sequência falando desses poemas que estão citados aqui no nosso livro didático na página 54. Então eu quero que você abra comigo aí para que você possa acompanhar. Observe esse poema que está exposto aí no texto 1 e à primeira vista eu quero que você me diga, eu quero que você pense a que imagem ele te remete, qual é a figura que se desenha a partir da forma como as palavras estão expostas, dispostas aí no papel. A partir dessa sua primeira análise nós vamos fazer a leitura, ok? Lá em cima na página diz assim: finos pedaços de pedra-sabão revestem os dedos do Cristo Redentor. De um deles caiu uma gota de orvalho, ela desapareceu e o assunto virou caso de polícia. Leitura expressiva é para nós lermos o texto em voz alta, ouvindo a leitura, o ritmo e a entonação. Para você treinar a leitura do poema, eu vou ler para você e você vai observar também se a minha leitura e a minha entonação é igual ou é diferente da sua leitura, da sua rítmica, da métrica que você colocou, da musicalidade do poema que você acabou de ler. Então, eu quero que você pause o vídeo, leia primeiro e depois você vai ouvir a minha leitura, tá bom? Vamos lá? Pode começar a ler. Agora que você já leu, é a minha vez de fazer a leitura, então acompanhe aí. Urgente. Uma gota de orvalho caiu hoje às 8 horas do dedo anular direito do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Seus restos não foram encontrados. A polícia acredita em acidente suspeito, o vento. Os meteorologistas e poetas e os passarinhos choram inconsoláveis. Testemunha presenciou a queda, horrível. Ela se evaporou na metade do caminho. Percebam aí que é um texto difícil de se ler, né? Porque ele não tem uma métrica padrão, ele não tem a melodia das rimas, mas é a mesma informação que nós lemos lá em cima naquele quadrinho roxinho. Esse poema que nós lemos aí é de um poeta mineiro, Sérgio Caparelli, nasceu em 1947, escreveu vários livros de poesia para crianças e adolescentes e recebeu diversos prêmios, entre eles o Jabuti, principal premiação da literatura nacional. Esse poema está na obra Tigres do Quintal, com vários outros textos que brincam com os sentidos das palavras e a disposição delas na página. Então, o poeta Sérgio Caparelli é especialista aí nesse tipo de poema, que é o poema visual. Na página seguinte, página 55, nós temos o texto 2, que fala também a respeito do Cristo Redentor. Vamos ver que tipo de texto é esse. Veja se você reconhece a estrutura do texto, a que gênero textual essa publicação pertence. Cristo Redentor recebe iluminação especial para mobilizar cariocas sobre acidentes de trânsito. Nesta terça-feira, 2 de maio, o monumento ao Cristo Redentor será iluminado de amarelo, das 19 às 20 horas, para chamar a atenção da população sobre os altos índices de acidentes de trânsito. A iluminação faz parte do movimento Maio Amarelo, que visa conscientizar toda a sociedade sobre o aumento do número de acidentes provocados por veículos automotores. A iniciativa é do Detran RJ, com o apoio da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Sobre o movimento Maio Amarelo. O movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é evidenciar o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade envolvendo os mais diversos segmentos, órgãos de governo, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema. Engajar-se em ações e propagar o conhecimento abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige.
nas mais diferentes esferas. Aí tem a fonte, o site é do maioamarelo.com. Você já conseguiu descobrir que tipo de gênero textual é esse, que esse texto pertence? Nós estamos falando de um texto de notícia. É uma notícia publicada no site da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ela é de 14 de setembro de 2017. O que essa notícia traz de conteúdo para nós? Está falando aí da relevância da campanha do Maio Amarelo. O objetivo é que se chame a atenção das pessoas através da iluminação do Cristo para a prevenção dos acidentes de trânsito. O intuito é reduzir a quantidade de acidentes de trânsito na cidade do Rio de Janeiro, ok? No finalzinho dessa página 55 aí, nós temos uma indagação. O que são palavras com asas quebradas? Você consegue pensar o que são palavras com asas quebradas? Vamos ler esse parágrafo aí para a gente compreender? Diz que no dia a dia as palavras estão de asas quebradas. Arrastam-se pelo chão, rentes ao mundo repetitivo e banalizado do descartável, da padronização. No mundo cotidiano, as palavras não voam, a experiência é empobrecedora, a relação mecânica com a linguagem afasta o potencial criativo e imaginativo das palavras. O que são palavras com asas quebradas para você? Você pode responder isso aí, formular a sua resposta e nós vamos discutir no nosso próximo encontro ao vivo. Nós vamos falar sobre o que são palavras com asas quebradas. Eu quero que você observe que os dois textos que nós tratamos aqui, tanto da página 54 quanto da página 55, falam do mesmo tema, utilizam o Cristo Redentor como tema, mas eles têm abordagens totalmente diferentes, objetivos totalmente diferentes também. O texto da notícia, para representar visualmente o Cristo Redentor, colocou uma foto do Cristo, iluminado com as luzes amarelas da campanha. Já o texto do poema, na página 54, utilizou o próprio poema, as próprias palavras, para representar a imagem do Cristo. Virando a página aí, na página 56, nós temos a questão número 4, que diz assim: o poema Urgente e a notícia sobre o monumento ao Cristo Redentor têm aspectos em comum. Quais os aspectos que você percebeu? Nós já falamos um pouquinho disso. O que é que tem de comum entre o poema, que se chama Urgente, e a notícia contida na página 55? O que é que tem em comum? Ambos falam a respeito do Cristo Redentor. Ambos têm o propósito de contar uma notícia, de anunciar um fato ocorrido, porém a escolha das palavras é feita de maneira diferente e a ilustração do poema também é feita diferente. A questão número 5 diz assim: releia os textos e relacione-os às características das linguagens a seguir. O texto 1 e texto 2. Você vai colocar 1 quando você achar que a característica é do texto 1 e 2 quando você achar que é característica do texto 2. Presença de versos e estrofes. Qual deles tem versos e estrofes? O texto 1 ou 2? Muito bem, é o texto 1, isso mesmo. Presença de parágrafos. Qual texto tem a presença de parágrafos? O texto 1 ou o texto 2? O texto 2. Já que o texto 1 é feito com versos e estrofes, o texto 2 é o que tem a presença de parágrafos. Uma característica do texto poético, da poesia, é que ela é construída com versos e estrofes. Ela não é construída com parágrafos. Um texto que se constrói com parágrafos, nós chamamos de texto em prosa. A terceira alternativa aí diz: quebra da linearidade da escrita, a disposição criativa do texto na página. Qual dos dois textos que tem essa disposição criativa, utiliza as palavras de forma criativa na página? O texto 1 ou o texto 2? É o texto 1, né, que usou a criatividade com as próprias palavras aí na escrita mesmo, formando a figura do Cristo Redentor. O próximo, predomínio da exploração dos sentidos conotativos e figurados das palavras. Qual dos dois textos faz essa utilização dos sentidos, utilizando a linguagem figurativa, não real, não literal da palavra? É o texto 1 que utiliza esse sentido, essa exploração do sentido, ou é o texto 2? É o texto 1, que é o texto do poema. O texto literário, ele tem essa característica de explorar os sentidos, fazendo as escolhas lexicais, as palavras
bem selecionadas para se promover o sentido que se quer dar, mesmo que não seja o sentido real da palavra, mas aplicado àquele contexto, ele produz determinado efeito. Então, é o texto 1. E por último, o predomínio do uso de palavras com sentido usual, comum e corriqueiro, as palavras utilizadas no seu sentido normal. É o texto 1 ou o texto 2? É o texto 2, que é o texto da notícia. O texto da notícia tem que ser objetivo, a linguagem precisa ser mais objetiva possível. Nós estudamos isso aí na nossa última unidade. A questão número 6 diz que o poeta Manuel Bandeira afirmou um dia: a poesia está em tudo, tanto nos amores quanto nos chinelos, tanto nas coisas lógicas como nas disparatadas. O que o poeta quis dizer com essas palavras? Complete o quadro com exemplos de onde as poesias podem estar. A ideia aqui é você apresentar situações que você acha que seriam lógicas para se criar poemas. Nós vimos aí no último exemplo um poema criado, uma poesia com uma história totalmente irreal, né, de uma gota de orvalho que caiu do dedo do Cristo, como se fosse uma notícia de jornal, mas criado em forma de poema, uma forma sublime, poética, retratando uma situação nada usual, né? E criou ainda a figura do Cristo com as palavras. Então, é o tipo da coisa que não é muito usual, mas que foi criado um poema em cima daquilo. E a ideia é você refletir quais seriam as coisas lógicas que podem virar poesia e as coisas disparatadas que podem virar poesia. Olha no dicionário aí o que é disparatado, se você não sabe, pesquisa antes para que você tenha boa compreensão do conceito. Não vou falar para deixar você pesquisar. E depois preencha o quadro. Que coisas lógicas podem se tornar poesia e que coisas disparatadas podem se tornar poesia? Me dê 2 exemplos de cada coisa aí para que nós possamos discutir no nosso próximo encontro. A questão número 7 diz assim: para você, a poesia do poema Urgente é coisa lógica ou é disparatada? Explique a sua resposta. A situação que aconteceu ali retratada no poema é lógico ou não? E aí você vai me dar a sua resposta também. Essa é só para você refletir, tá bom? Se você for indagado no nosso próximo encontro, você vai saber o que responder. Então já pense a respeito. O texto urgente é uma coisa lógica ou é disparatado? Eu quero que você finalize também a página 57. As respostas das questões da página 57 são todas de cunho pessoal. Partem da sua visão a respeito do texto, a forma como você apreciou e interpretou o texto do poema Urgente. Então, eu quero que você anote suas respostas, ilustre, desenhe, se você quiser desenhar aí a questão número 9, letra B, você pode tanto escrever quanto desenhar, dê sua opinião e suas sugestões, e na próxima aula nós vamos fazer juntos a correção dessa página, tá ok? Abraço para vocês e até mais!